Oi pessoal, tudo bom? Professora Jéssica aqui. Amiguinhos, deixa eu falar uma coisa com vocês, né? Amigões, na verdade, porque provavelmente esse público que vai assistir esse vídeo meu é um público um pouquinho mais maduro, não é? Porque é prova de concurso, não é os amiguinhos que eu costumo trabalhar aqui no 9º ano. Mas enfim, eu vou resolver com vocês a prova de matemática da FUMARC, do concurso que aconteceu no domingo, da Assembleia Legislativa, né? O gabarito 2, tá bom? Eu vou trazer para vocês resoluções mais estratégicas possível, tá? Para vocês aí que vão fazer concurso. Então, se você gosta desse método de resolução um pouquinho mais direto ao ponto, sem usar muita fórmula, tá? Testando as alternativas, enfim, tendo um pouquinho de treta, né? Jogo de cintura, afinal de contas, numa prova de concurso você precisa economizar tempo. Você ative o sino, né? Me siga aqui nesse canal, ative o sino de notificações para você aprender a pensar em matemática de um jeito um pouco diferente. Quer dizer, uma matemática mais objetiva, direta ao ponto, entendeu? Para quem já está com a vida aí, ó, não quero saber desse trem não, quero resolver logo, né? Porque às vezes, gente, tem métodos de resolver matemática para pessoas que estão na lida da matemática diária. E você não, você quer passar numa prova de concurso, ou seja, você quer ter um raciocínio, uma estratégia objetiva. Você quer saber matemática para passar numa prova, pronto. Então, vou mostrar para vocês aqui a minha opinião sobre essa prova. Diga-se de passagem, eu vou resolver aqui a parte de matemática, vou precisar dar uma saída e depois eu vou olhar a de raciocínio lógico, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, como é que foi a prova de matemática, o que eu achei, né? Bem, lembrando que eu tô com o gabarito 2, tá? Olha só, a primeira é uma questão de função do primeiro grau, é uma questão tranquila, mas ela tem uma coisa que pode deixar as pessoas em dúvida entre a letra A e a letra D, eu vou explicar melhor o porquê, né? Essa questão aqui, ó, ela é uma questão de juros compostos, né? Enfim, eu acho um pouquinho conteudista, tá? E também tem um número muito chato para fazer conta. Eu vou mostrar para vocês as estratégias de eliminarem cálculos detestáveis ao longo do vídeo, certo? Essa daqui é uma questão simples de porcentagem, bem tranquila. Essa aqui é uma questão passível de fazer só testando as alternativas, então você não precisa ficar mexendo muito com X, tá? Para quem odeia o X aí, eu vou mostrar um jeito de fazer isso aqui mais rápido. Essa aqui também é uma questão de média relativamente fácil. Eu acredito que as pessoas não devem ter tido muito problema com essa aqui, não. Essa questão eu achei desnecessária, né? Por que eu achei essa questão desnecessária? É uma questão que não serve para nada. Ela só serve para quem está na escola, né? Para que você quer saber o número de divisores de um número? Não existe utilidade na vida do ser humano saber isso aqui. Mas caiu na prova, né? É conteudista e, tipo assim, não faz diferença na vida de ninguém saber isso aqui, tá? Eu sou muito sincera com relação à matemática. Eu vejo que tem muita coisa na vida que você, tipo, aprende só para inglês ver. Não tem necessidade de saber aquilo ali na vida real, tá? Essa aqui é uma questão ok de transformação de unidades de medida. Isso aqui é diagrama de Venn, é um dos assuntos que mais caem em prova de concurso, porque é uma união de matemática com raciocínio lógico, organização de informações, né? E é interessante aí na vida. É bom que você tenha esse entendimento de algumas coisas que você vai trabalhar, né? Pode ser que você precise usar o diagrama de Venn. Essa aqui é uma questão de progressão aritmética, eu particularmente gosto bastante desse assunto, e ele coloca aqui num contexto que você consegue imaginar aí na vida real, né? Diferentemente daquela lá do número de divisores. E isso aqui é uma questão típica de dias da semana, né? Quem nunca viu uma questão aí que fala assim, hoje é terça, daqui quantos dias vai ser não sei o que lá e tal. É uma questão de sequência, tá? De repetição de um padrão ali. Então eu vou mostrar para vocês como que resolve isso aí assim, beleza? Se você gostar aí desse vídeo, eu peço para você curtir, para me ajudar aí com o pessoal de concurso. Eu dou aulas particulares para bastantes concurseiros aí, tá? Então, se você tiver interesse em estudar para algum concurso, quiser aprender matemática sem encher linguiça, você me fala, beleza? Vamos lá então. Douglas é vendedor de certa seguradora e seu salário é constituído por um valor fixo de R$200 mensais, R$2.000 mensais, além de uma comissão de 200 por contrato que ele realiza com os clientes, né, as vendas. Assim, o seu salário varia conforme o número de vendas que ele efetua por mês. Nessas condições, qual que é o gráfico que melhor representa o salário de Douglas? Bem, é um típico problema de função do primeiro grau, né? Olha só, a letra B não pode ser, porque não existe um número de vendas negativo. Por exemplo, você não vai fazer menos uma venda, menos duas, você não vai fazer isso. Então, a letra B, ela não pode ser, assim como a letra C. Então, você ficaria aqui entre a D e a A, né? Um é linha cheia e o outro é linha tracejada. O que isso significa?
Como a gente está trabalhando aqui só com números inteiros, né, naturais, na verdade, é porque aqui a gente tem assim, ó, se ele fizer 0 vendas, ele ganha 2.000. Se ele fizer uma venda, ele ganha 2.200. Está aumentando R$200, né? 2, 2.400. 3, 2.600 e assim vai. Ou seja, não existe a possibilidade dele fazer, por exemplo, um valor aqui no meio, ó, tipo uma venda e meia, né? Porque o problema, a situação de contorno dele é para números naturais. Então, por isso que o gráfico de bolinhas aqui, ó, é melhor, né? É a melhor representação do salário dele. Porque esse aqui, ó, ele quer dizer que existem valores de salário para quaisquer números de venda. E a gente sabe que não existe quaisquer números de venda. Por exemplo, não existe 1,3 vendas, né? Então, por isso que a melhor alternativa aqui é a resposta da letra A. Essa resposta aqui também poderia ser, entre aspas, tá? A prova, se ela não tivesse abordado essa questão das bolinhas aqui, tivesse esse gráfico aqui, ele também ia dar, né? Só que na sua mente você ia ter que entender que ele só é válido para x's naturais, entendeu? Então, é isso. Como aqui ele colocou as bolinhas, a bolinha fica melhor representada do que esse aqui em linha cheia. João realizou um empréstimo junto ao seu banco a uma taxa mensal de 1% capitalizados em relação ao mês anterior. Ou seja, isso é juros compostos, né, que os juros incidem sobre o mês anterior e não sobre o valor inicial, em 12 parcelas fixas de 404. Ele tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando o valor atual das parcelas ainda a pagar, sem os juros mensais. No dia exato do vencimento da 10ª parcela, ele decide quitar a dívida. Ele solicitou que ao caixa, né, que realizasse a devida cobrança no que foi atendido prontamente. Sendo assim, considerando 1,01 ao quadrado, sendo igual a 1,0201, nesse dia qual foi o valor total pago? Então, olha só, nesse dia ele vai pagar a 10ª parcela na data certa. E ele vai antecipar em um mês a 11ª parcela, a gente vai calcular o valor aqui, ou seja, a gente vai retirar os juros de um mês, tá? E a 12ª também a gente vai retirar os juros de um mês. Vamos pensar o seguinte, como é que você calcula o valor de um mês de juros? Você pensa assim, você pegou um capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa, então a taxa ela é 1%, por isso que ele colocou esse 1,01 aqui, né? É 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, olha só, 1 mais a taxa vai ser 1 mais 0,01, né? Elevado ao tempo. Por isso que fica aqui, ó, 1,01, certo? Então, porque é 1%, né? Então, quando você está aumentando 1%, pensa assim, você tem R$1, você aumenta 1 centavo, você vai ficar com R$1,01, elevado ao tempo. Ok. Isso é o valor da primeira prestação. Vamos pensar se o tempo aqui for 1, certo? Então, se você quiser voltar isso para o passado, ou seja, né, calcular o valor que é o capital inicial, quer dizer, sem os juros, você passa esse pessoal aqui para o lado de cá dividindo, ó, que ele está multiplicando o capital. Ok? Então, passei para cá dividindo. O valor da parcela dividido por 1,01 elevado ao tempo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, a primeira parcela ali, né, o 11, o 11º mês, eu vou pegar esse 404 e dividir por 1,01 elevado a 1, porque eu estou antecipando um mês, certo? E a 12ª parcela, eu estou antecipando 2 meses, então eu vou colocar isso aqui ao quadrado. Foi por isso que o exercício deu esse número aqui. Agora a gente tem que fazer essas contas chatas, né? Só que tem uma coisa, né? A gente tem valores muito distantes aqui. Ah, não, se bem que esses dois aqui estão bem pertinho, né? Então, a gente vai ter que fazer a mesma conta. Porque, olha só, 404 dividido por 1,01, tem alguma pulga me falando que é 400, né? Porque se você multiplicar aqui por 4, ó, vai dar 404. Então, é 400, né? Se você dividir, não precisa atirar pérolas aos porcos com isso. Agora, essa conta aqui, como esse cara é um pouquinho maior, esse número vai dar menor, porque uma coisa dividido por uma coisa maior, vai dar menor. Então, isso aqui é menos que 400, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. O primeiro lá era 404, né? A prestação aqui era 404. Essa aqui é 400. E aqui é um número menor do que 400. Por que eu estou falando isso? Porque se fosse os 400, ia dar 1.200. Mas esse cara aqui, ele é um pouco menos do que 400, né? Só que aí está o perigo, né, amiguinhos? Aqui, ó, daqui para cá é uma diferença de pouquíssimos centavos, né? Então, eu acho que essa treta que eu ia falar aqui, ela não vai dar certo. Nós vamos ter que enfrentar essa conta ridícula mesmo, amigos. Então, é 404
dividido por 1,0201. Como é que a gente faz essa conta, gente? À mão? Olha só, a gente poderia fazer assim na força do ódio. Vocês sabem que eu odeio fazer conta na força do ódio, porque na hora da prova, se você errar, já era. Você andaria 4 casas com a vírgula aqui, colocaria 4 zeros aqui e ia fazer a conta. Mas, pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a fazer uma conta dessa. Deus que me defenderá. Então, olha só. Dividir 404 por 101 ao quadrado é a mesma coisa que dividir 404 por 1,01, que multiplica 101, porque o quadrado é isso. Quando você faz essa conta, você já aproveita o cálculo do ponto anterior, entendeu? Então, você vai ter 400 aqui. É melhor dividir 400 por 101 do que dividir 404 por esse número que tem 4 algarismos depois da vírgula, né? Então, eu vou dividir, eu prefiro fazer isso. E por que eu estou fazendo isso? Eu sou completamente contra fazer conta, tá, amiguinhos? Se você está conhecendo meu trabalho agora, eu odeio fazer conta. Mas é porque essas respostas, elas estão muito próximas. Então, se fosse... Por exemplo, essa para essa, eu nunca na vida do Brasil que eu ia fazer essa conta ridícula. Mas, devido ao fato daquele ter dado uma diferença de míseros centavos, né, eu vou fazer o quê? Né? Infelizmente, eu vou ter que fazer esse cálculo, não tenho o que fazer. Então, eu vou voltar 2 casas para cá com essa vírgula e colocar mais 2 zeros ali e fazer a conta, certo? Não tenho o que fazer mais não, na minha opinião. Não sei que eu não tenha enxergado. Eu fiz só até aqui, né, porque ninguém é obrigado, 396 e uns quebrados. Aqui já dá para a gente ver uma coisa. Se eu continuar a divisão, vai aumentar uns quebradinhos aqui depois da vírgula, né? E se eu já somar aqui 396 mais esse 404, vai dar 800, mais 400, 1.200. Então, só pode ser a letra C, não pode ser a letra D. Até na hora de parar o cálculo, a gente tem que ter um pouquinho de maturidade, né? Se eu fizer essa conta na calculadora, eu poderia fazer 400, igual eu falei com vocês, dividido por 101, que dá 396 e uns quebradinhos, ou 404 dividido por aquele número lá, né? Que ele deu ali no enunciado. Poderia que dar na mesma, tá? Como eu já tinha feito essa conta aqui, eu falei, eu vou aproveitar esse cálculo para eu poder fazer um cálculo que tem menos casas depois da vírgula, porque é um número de 3 algarismos só aqui. Esse número aqui é um número de 5 algarismos, né? Quanto mais algarismos tem seu número para dividir, pior. Tá? Então, por isso aqui a resposta correta é a letra C. Mas é uma questão chatinha, né? E ela só é chata, amiguinhos, por causa da letra C e da letra D, porque é óbvio que essas aqui você nem, né? Tipo assim, não tem dúvida. E aqui, como? Olha só, vamos só para a gente ver o problema, né? Se eu pegar 1.199,88, é uma diferença de 16 centavos. Quer dizer, não dá para você arriscar aqui a fazer a conta nas coxas, né? Eu amo fazer conta nas coxas, tá? Diga-se de passagem. Mas aqui não dá, porque a diferença de centavos é muito pequena, né? Pedro foi a uma loja de roupas e comprou uma camisa com desconto de 30%. Quer dizer, então ele está pagando 70% do valor da camisa, que é 100 menos 30, né? Sobre o valor anunciado, pagando então o valor de R$105 pela camisa. Roberto, amigo de Pedro, gostou e foi à mesma loja com a intenção de comprar a camisa idêntica. Porém, a promoção havia terminado e o produto estava com valor praticado antes da promoção. Ao optar por pagamento à vista, ele conseguiu um desconto de 9% sobre o valor praticado no momento. Sendo assim, o valor que Roberto pagou pela camisa foi igual a quanto? Eu vou resolver isso aqui de forma oficial e depois a gente vai ver pelas alternativas que dá para a gente mais ou menos deduzir as respostas, tá? Olha só, se ele ganhou 30% de desconto e pagou 105, a gente vai falar o seguinte: o preço da camisa era X. Você vai multiplicar esse preço por 0,7, que é 70%. Porque pensa o seguinte, se você está dando um desconto de 30, você está pagando 70%. E 70 dividido por 100 é 0,7, né? Então, fica assim, 0,7x é igual a 105. Eu vou pegar esse 0,7 que está multiplicando o x e vou passar para cá dividindo. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar ele por 10 para tirar essa vírgula daqui. Então, multipliquei por 10 e vou colocar um zero aqui, que é multiplicar por 10 em cima. Ok? E agora eu vou dividir, ó. 10 por 7 é 1, sobra 3. Fica 35, que dá 5. Então, o valor da blusa era 150. Aí, agora, você vai dar um desconto de 9%. Um desconto de 9%, você pode pensar que é 10%, só que menos 1%, né? 10% é 15 e 1% é 1,50. Então, o desconto que você vai dar aí, ó, é 13,50. Você não precisa ficar fazendo isso de forma... muito assim, matemática certinha, igual você aprendeu na escola, porque o certo, né, entre aspas, é você multiplicar isso aqui por 0,91, tá?
Porque dar um desconto de 9% é pagar 91%. Então, você ia multiplicar 150 por 0,91. Mas é a mesma coisa que tirar R$ 13,50, né? Então, olhando pelas alternativas, ó, só pode ser R$ 136,50. Olha só, por que eu falei que dá para a gente mais ou menos sacar pelas alternativas? Esse 150 aqui, ó, que ele dá é o valor da camisa cheia. Eles geralmente fazem isso para aquelas pessoas que não lêem o negócio direito e não entendem que o que está perguntando aqui é o preço que o cara pagou nos 9% de desconto. E sim, né? Isso é o que está perguntando. Só que a pessoa às vezes não lê direito, ela calcula só o preço da camisa. Então, se a pessoa tivesse sacado isso aqui, que é vamos dizer assim, o modus operandi das quadrilhas, né, que fazem as provas, a pessoa pensasse, 150 deve ser o preço da blusa. Aí ela pensa, 150. Se eu tirar 30%, é tirar 45, né? Porque 10% é 15, então eu estou tirando 45 e está ficando 105. Então, aí você vê e testa que realmente o preço inicial da blusa era 150, aí você tira 9% e acha a resposta da letra B, certo? Então, esse tipo de sacada que a gente às vezes tem com como é que as bancas examinadoras colocam as alternativas, ajuda a gente a ganhar muito tempo na prova, né? Eu estava fazendo essa questão aqui, né? Eu vi esse número 105 aqui e tal, eu já não fiz conta, mas eu já deduzi, eu falei assim, deve ser 150 o preço da camisa, então vou ter que tirar 9% desse valor. Eu pensei, se eu tirar 10%, ia ficar nessa alternativa, então 9% é um pouco acima. Então, você acaba, quando você adquire um pouquinho de experiência, de entender como é que os examinadores fazem as questões, a gente acaba tendo uma tendência muito rápida de resolver certos tipos de questões, né? Então, isso é muito bom para quem vai fazer concurso, para você poder investir tempo nas demais questões da prova que exigem mais interpretação de texto. Considere certa mistura feita com açúcar e água, num total de 200 litros, dos quais 25% são açúcar. A mistura ficou mais adoçada que o desejado. Qual a quantidade de água? Ele pediu água, preste muita atenção, tá? Que deve ser adicionada a essa mistura para que o volume restante tenha uma porcentagem de 20%, né, de açúcar. Você vai pensar o seguinte, ó, você tem 200 litros de mistura, 25% é 1/4. Certo? Então, 50 litros aqui é como se fosse 50 litros de açúcar e 150 litros de água. Agora, a gente vai testar as alternativas. Vamos pensar o seguinte, você não vai tocar no açúcar, você só vai acrescentar água. Então, você vai mexer na quantidade total de litros da mistura. Então, se você acrescentar 250 litros, ela vai ficar com 450 litros a mistura. 50 litros, ó, vai ficar com 250. Eu estou aumentando 50 em 200. 200 mais 30, 230, e 25 mais 200, 225. Agora, basta eu entender que 50 sobre quanto vai ser 20%, certo? Olha só, se você colocar 50 sobre 450, isso aqui, dividido em cima e embaixo por 5, vai dar 1 sobre 9, não é 20%. Se você colocar 50 sobre 250, ó, 50 sobre 250, corta esse zero, e aí divide em cima e embaixo por 5, ó, vai dar 1/5, e 1/5 é 20%. Você multiplica em cima e embaixo por 20, o denominador vira 100, ó, certo? Ó, 5 vezes 20, 100, e 1 vezes 20, 20, ou seja, a resposta correta aqui, letra B, sem precisar fazer equacionamento nem nada, só com interpretação de texto, em primeiro lugar, e teste de alternativa. Agora eu vou fazer isso aqui pelo método matemático escolar, que é um método como se não houvesse as alternativas, tá? Eu não vou tocar nessa quantidade de açúcar, mas eu vou aumentar x aqui na quantidade da mistura. Então, vai ficar 200 mais x, de modo que essa porcentagem ou essa fração seja igual a 20%. Só que eu vou escrever já como sendo 1/5, para facilitar os cálculos, tá? Porque 20% é só dividir em cima e embaixo por 20, que fica 1 sobre 5. Multiplica cruzado, ó, 5 vezes 50 dá 250, e 1 vezes 200 mais x fica 200 mais x, ok? Aí você passa esse 200 para lá subtraindo, ó, 250 menos 200 dá 50. Então, esse x ele tem que ser igual a 50 litros. Em determinada sala, a média de idade de 7 candidatos presentes era de 19 anos. Um desses candidatos, com 25 anos de idade, se enganou e precisou ser remanejado para a sala correta. Em seguida, entrou no seu lugar um candidato com 18 anos de idade, que também havia se enganado e estava em outra sala. Assim sendo, pode-se concluir que a nova média, em relação à média inicial, era de quanto? Bem, média, gente, quando a gente tem, por exemplo, 7 candidatos e a média é 19, o somatório da idade deles vai ser 7 vezes 19. Porque média é o seguinte, você pega um número A, B, C, D, E, F, G. O
peguei aqui as 7 primeiras letras do alfabeto e somei. Aí eu divido por 7. E aí vai dar 19. Então, se eu quiser saber a soma de todas essas letras que são as pessoas, é só fazer 7 vezes 19, né? Então, ó, 7 vezes 9, 63, vai 6, 7 vezes 1, 7, com 6, 13. Então, a soma da idade dessa galera aqui, ela é 133. Aí, o que vai acontecer? Vai sair um candidato com 25 anos. Então, eu vou pegar esse número 133 agora e tirar 25 nele, certo? Ou seja, agora a soma dos 6 candidatos é 108, só que eu vou acrescentar um candidato de 18, certo? Então, vai dar 126. E agora eu vou dividir por 7, certo? Beleza? Aí é só dividir agora, para calcular a nova média, porque eu tirei uma pessoa e coloquei mais uma. Quando você dividir 126 por 7, vai dar 18, ou seja, a média diminuiu exatamente um ano. Pedro e Marta discutiam sobre a prova de matemática de certo concurso. Uma das questões apresentava o seguinte enunciado: o número n, 2 elevado a x, 4 elevado a 3 e 5 elevado a 4, possui 80 divisores naturais. Qual é o valor de x? Aí a Marta prontamente respondeu: simples, basta adicionar 1 aos expoentes, em seguida multiplicá-los. Assim o valor de x será igual a 3. De acordo com esse diálogo, está correto ou está errado? Deixa eu falar uma coisa, eu nem fiz a conta, mas provavelmente ela está errada. Sabe por quê? Porque aqui você observa que o número 4 ele não é um número primo. O que ela falou está correto, basta adicionar 1 aos expoentes. Mas todas as bases aqui têm que ser primas. E o número 4 não é primo. Então, o que a pessoa tinha que fazer imediatamente? Transformar esse 4 em 2 ao quadrado. Ó, ficaria assim, ó, 2 ao quadrado elevado a 3. Ou seja, é 2 elevado a 6, né, que a gente multiplica os expoentes aqui, correto? Pronto. Então, eu vou substituir esse 4 a 3 por 2 a 6. Só que aí tem mais um detalhe, tá? É somar 1 aos expoentes de bases únicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a base 2 no expoente x e no 6. A gente tem que lembrar de uma propriedade, ó, milhões de anos atrás, que quando a gente tem potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, aqui, como eu tenho o 2 elevado a x e o 2 elevado a 6, eu tenho o 2 elevado a x mais 6. Tá? E o 5 elevado a 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 a cada expoente, porque finalmente eles estão todos primos e todos reduzidos a uma única base de cada primo. Tá? Então, aqui eu vou somar 1, vai ficar x mais 7, entre parênteses. E o 4 eu vou somar 1, vai ficar 5. E ali falou que a quantidade de divisores é 80. Então, o que a gente faz? Depois que está tudo bonitinho, organizado, com bases primas apenas, e uma única base prima, né? Tipo assim, não pode ter 2ax e 2a6, não. É 2ax mais 6. Você reduz isso a uma única base 2, tá? Aí você soma 1 a cada expoente e iguala a quantidade de divisores que foram falados ali, né? Que foi 80. Agora, eu vou resolver isso aqui, ó. Eu não vou fazer chuveirinho, né, amiguinhos? Porque, claro, você vai passar esses 5 primeiro para lá dividindo, que você não é obrigado, senão você vai ter que multiplicar aqui e vai dar mais trabalho, tá? Então, 80 dividido por 5, você pensa no dobro de 8, que é 16, pronto. 80 dividido por 5 é 16. Então, x mais 7 é 16, passo o 7 subtraindo, x é igual a 9. Ok? Então, ela está errada. Tranquilo? Então, essa questão aqui, ela é conteudista, né? Ó, a Marta não respondeu corretamente, já que o valor correto de x é 9. Então, letra B. Agora, dava para a gente ver isso aqui? Dava para você testar a alternativa, pelo menos para saber que ela estava errada, tá bom? Porque se você colocar 3 aqui, ó, aliás, fica muito ruim fazer essa conta na base da treta, né? Porque você ia ter que elevar 4 à terceira, que é 64. 5 elevado a 4 é 625. 2 elevado à terceira, de acordo com a opinião dela, né, é 8. Aí você ia multiplicar tudo e ver a quantidade de divisores desse número, ia ficar impossível de fazer na hora da prova, você ia gastar muito tempo. Então, realmente, essa questão aqui, eu não vejo um modo de fazer ela por treta, tá? Você tinha que saber mesmo a base matemática daqui, propriedade de potência, para você fazer essa questão, né? Não é difícil, mas é sexta série, né? Então, às vezes, a gente não lembra mesmo. É isso. Observe a seguinte sequência de ações a serem executadas exatamente na ordem proposta e responda. Encha um balde com 2 litros de água, despeje toda a água contida nesse balde em um tanque, encha novamente o balde com 0,00036 decâmetros cúbicos de água e despeje tudo no tanque. Retire 6 decilitros de água contida no tanque e encha um balde com, que resenha, né? 1.600 ml, em seguida despeja metade no tanque. Então, após todos esses procedimentos realizados exatamente na ordem
o volume de água que estará no tanque em decímetros cúbicos será igual a... Nós precisamos lembrar uma coisa, o decímetro cúbico é o litro, beleza? Decímetro cúbico é igual a litro. Então, eu já vou trabalhar nesse tanque aqui, tudo em litro, tá? Então, aqui, ó, tanque. Primeiro, você encheu o balde com 2 litros e jogou no tanque. Então, tá com 2 litros de água no tanque. Aí, agora, você vai encher isso aqui que tá em DAM, cuidado, é decâmetro. Então, nós vamos ter que transformar para litro. Cuidado, tá? Ele tá aqui e você tem que vir para cá. Eles colocam os trem até uma letra a mais aqui no meio para confundir a pessoa, né? Eu conheço esse povo, mas enfim, ó, você vai andar para cá 3 casas e para cá 3 casas, porque você está andando na terceira dimensão. Então, no frigir dos ovos, você vai andar 6 casas com a vírgula para a direita nesse número aqui. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, sua vírgula vai vir parar aqui. Então, é 3,6 litros, ou decímetros cúbicos, que é a mesma coisa. E aí, quando você somar com aqueles 2 que já tinha, vai dar 5,6 litros, ok? Aí, aqui ele manda você tirar 6 decilitros. A palavra deci significa a 10ª parte. Então, 6 decilitros é 0,6 litros, ok? Então, você vai tirar aqui 0,6 litros, ó, que vai dar 5 litros. Ele manda você encher o balde com 1.600 e despejar metade, ou seja, 800 ml, né? Só que ml para litro é 0,8. Você vai usar a tabela de litro, né? Embora você nem precisa pensar muito nisso, que você já sabe intuitivamente que 800 ml é 0,8 litros. Mas, a título de recordação aí do ensino fundamental, ó, né? A tabela é a mesma, só que como é litro, a gente anda de uma em uma na casa, né? Nas casas ali, ok? A outra eu andei de 3 em 3 porque era metro cúbico. Então tem o 3 ali em cima para te lembrar que é de 3 em 3 que anda. Ou seja, se você está em ml, você anda 3 casas com a vírgula, então fica 0,8. Então, quando você acrescentar 0,8 aqui, né, vai dar 5,8, que é a letra C. Lembrando que litro e decímetro cúbico é a mesma coisa, por isso que você nem precisa mexer com nada aqui, já está certinho. Determinada pesquisa foi realizada com adolescentes de certa região, com o objetivo de detectar preferências de acesso à internet. Observou-se que dos entrevistados, 40% preferem canais de conteúdo de política, 55% de humor, 35% religioso, 12% política e humor, 15% política e religioso, 19% humor e religioso, 7% os três, e 135 pessoas não optaram por nenhum dos assuntos. Desejando fazer um levantamento estatístico, qual o número de pessoas que preferem os canais que oferecem apenas conteúdo de humor? Bem, esse aqui é um clássico problema de diagrama de Venn, né? Nós vamos fazer os 3 círculos aqui, cada um é um conjunto, e a gente vai colocar 135 aqui do lado de fora, que são as pessoas que não preferem nenhum. A gente sempre começa pela informação ou do que prefere nenhum, né? Ou que prefere os 3 ao mesmo tempo, que no caso aqui é 7%, tá? Eu vou trabalhar aqui com o número 7, mas a gente vai lembrar no final que é porcentagem, porque aí eu não fico poluindo muito aqui o desenho. Depois que você preencheu aqui o meio, que é o que prefere os 3 ao mesmo tempo, a gente vai para aqueles que têm informação de 2 em 2. Então, olha só, 19% é humor e religioso. Então, humor e religioso, como é 19, e eu já encaixei 7 aqui, então para cá fica 12. Certo? 15% é política e religião. Então, política e religião é aqui, né? Se é 15, eu já pus 7, falta 8. 12% política e humor. Então, se eu preciso pôr 12 aqui, que é dentro da bolinha do humor e da política ao mesmo tempo, e eu já pus 7, então sobra 5. Certo? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vem para os que tem de 1 em 1, né? Então aqui, ó, 35% prefere religioso. Então eu já coloquei, ó, 12 com 8, 20, 27. Para 35 falta 8. 55% humor. Então eu já coloquei, ó, 12 mais 7, 19, com 4, 24. Para 55, então, 31, né? 55 menos 24. Beleza. E por último, 40, que é política, né? 40% política, então ó, eu já pus 15 com 5, 20, falta 20 para chegar nos 40. Então a gente vai somar tudo, ó, aqui já deu 40, que é a política, né? Mais 20 daqui, 60, 60 mais 31, 91. Então quer dizer que 91% estão dentro dessas bolinhas. Então o que está fora é 9%. Então a gente vai descobrir quanto que é 100% aqui. Eu posso fazer isso de 2 formas, tá? Eu posso falar que 9% é o que prefere nada, ou seja, 135. Então eu calcular quanto que é 31%, que é o que prefere apenas humor, tá? Posso fazer isso.
Ok? Ou então, o que eu posso fazer? Calcular o 100% e depois calcular o 31. Eu vou fazer assim que vai ser mais rápido, tá? Multiplica cruzado, mas sem multiplicar, tá? Multiplica sem multiplicar. Porque eu já observei que 3 mais 5, 8 mais 1, 9, então é divisível por 9. Se você não sabia desse critério de divisibilidade, então agora você está sabendo, tá? Quando você soma os algarismos dá 9, é divisível por 9. Então eu vou passar esse 9 para cá dividindo, ó, vai dar 15, ok? E 15 vezes 31, você faz 30 vezes 15, que é 450, mais uma parcela de 15, que vai dar 465. Então apenas o humor é 465, letra B. Letra C, né, na verdade. Max recebe mensalmente seu salário na empresa em que trabalha e resolveu poupar mensalmente parte do dinheiro, de maneira que guardasse valores obedecendo a uma determinada sequência, progressão aritmética. Amo, de paixão. Após alguns cálculos, né, ele constatou que ao somar o valor poupado no 11º mês com o 19º, dava 480. Se ele somar o 7º com o 15º, dá 360. Sendo assim, qual que vai ser o valor, né, poupado no final de 20 meses? Essa questão aqui é uma questão interessante de PA, que você vai precisar das duas fórmulas, do enésimo termo e da soma dos n termos. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui, onde eu explico a dedução dessas fórmulas, e é muito interessante você assistir, para você entender que você não precisa decorar essas fórmulas, tá? Mas, enfim, eu vou fazer aqui com vocês. Ó. Se o valor do 11º mês, a gente pode escrever como sendo o valor do primeiro mês mais 10 vezes a razão. Certo? Porque lembre-se que a fórmula é assim, ó, a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, o A11, ele é o A1 mais n menos 1, que é 11, dá 10, né, vezes a razão. Então, ele pegou o A11 e somou com o A19. Então, o A19 é o primeiro termo mais 18 vezes a razão. E deu 480. Certo? Agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio para o 7º e para o 15º mês. Ó, o 7º mês eu vou escrever como o primeiro, mais 6 vezes a razão, e o 15º como A1 mais 14 vezes a razão. E está dando 360. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar essas duas equações já simplificadas aqui, né, somadas, para eu poder descobrir quem é o A1 e quem é o R, tá? Então, A1 com A1 vai dar 2A1. 10R mais 18R dá 28R, é igual a 480. Eu vou dividir essa equação por 2 para facilitar a minha vida, todos os termos, ó. Aqui vai dar 14 e aqui vai dar 240. Armazene em uma tigela. Agora aqui, ó, a segunda equação, A1 mais A1 vai dar 2A1. 6 com 14 vai dar 20. R, né? E aqui 360. Então, eu vou dividir de novo por 2. Aí vai dar A1 mais 10R é igual a 180, né? Que eu estou dividindo por 2. Isso. Agora, eu vou resolver esse sisteminha aqui. Posso subtrair a de cima pela de baixo para cortar o A1. Ó, se eu subtrair a de cima pela de baixo, corto o A1. 14 menos 10 dá 4R. E 240 menos 180 dá 60, né? Então R é igual a 15, né, que vai passar o 4 para lá dividindo. Você descobriu a razão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o valor da razão aqui, nessa que vai ser mais fácil, e descubro o A1. Ó. A1 mais 10 vezes a razão, 10 vezes 15, 150, é igual a 180. Então, A1 é igual a 30, que passa 150 para lá, subtraindo. Então, olha só, A1 é igual a 30, beleza? Então, aqui a gente tem que lembrar dessa fórmula, né, do somatório dos n termos da progressão aritmética. Igual eu falei para vocês, dá uma assistida que vocês vão gostar de ver como que isso aqui é deduzido. É bem simples, inclusive foi deduzido por uma criança de 9 anos, mas, chamada Gauss, né? Mas, porque aí você não esquece mais da fórmula, tá? Então, assiste lá para você não ter que decorar isso. Agora, se eu for falar do termo 20, né? Porque aqui eu preciso, ó, do A1 mais a N, quer dizer, o 20º termo, vezes a quantidade de termos, que é 20 dividido por 2. Então, A20, ele é o A1 mais 19 vezes a razão. Certo? Você vai fazer essa continha aí no cantinho, dá 315, dá 285 somado com 30 vai dar 315, não é isso? Ó, 285 mais 30, 315, peraí, deixa eu olhar na calculadora aqui, porque, enfim, aquele ditado, né? Pronto, 315, agora é só jogar aqui, ó. Então, ó, o A1 é 30, o A20 é 315, a quantidade de meses são 20 dividido por 2. Aqui eu vou cortar, vai dar 10, aí eu vou somar 315 com 30, que dá 345, vezes o 10 é só pôr um 0. Então, a resposta correta aqui, letra B. Ora, vejam só.
o que temos aqui? Uma questão de dia da semana, né? É uma repetição cíclica. Isso costuma cair muito em dia da semana, por exemplo. Ele fala assim, hoje é terça-feira, daqui 123 dias vai ser que dia? Tá? Aqui é a mesma coisa. Qual que é o lance? É a gente descobrir a célula formadora. Então aqui, ó, a assembleia, aqui você termina um ciclo. E aí, a partir daqui você começa o outro, né? Então nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então a gente vai pegar esse valor de 123 e vai dividir por 10. E aí o resto a gente vai começar a contar, né, a partir daqui, ó. Por exemplo, se sobrar resto 1, vai ser A. Se sobrar 2, é S. Se sobrar 3, é S de novo, entendeu? Então, a gente vai fazer isso. Por quê, né? Preste bem atenção, vamos supor que fosse 11, tá? A 11ª letra, 11. Se você dividir por 10, vai dar 1 e sobra resto 1. Então, você ia pegar exatamente a primeira letra. Por isso que a gente tem que fazer pegando o resto, ok? Porque quando você divide por 10, é quantas palavras assembleias completas você está pegando. E o resto é a continuação, né? A partir do primeiro A aqui, ok? Então, vamos lá. Nós vamos dividir por 10 e vai sobrar 3, né? Porque é 123. Não precisa nem fazer essa conta, ó. 1, 2, 3. Então, a letra é a letra S. E se fosse dia da semana, igual eu falei, né? Ó, hoje é terça, tá? Isso cai muito em concurso. Terça. Então, se eu vou dividir 123 por 7, porque a semana tem 7 dias. Se sobrar resto 0, é porque é terça. Se sobrar resto 1, é quarta, quinta, sexta e assim por diante, a partir desse ciclo, iniciando já o primeiro dia do início do ciclo é a quarta, tá? Porque hoje é terça, então daqui um dia é quarta, então o resto 1 é o próximo dia, depois do dia mencionado ali. Então o que você ia fazer? 123 dividido por 7. Vai dar 1, sobra resto 5, desce esse 3, que vai dar 7, 49, que sobra 4. Então sobrou 4 aqui. Então, você vai contar, ó, quarta, quinta, sexta, sábado. A resposta seria sábado, tá? Você não pode contar terça, quarta, quinta, sexta. Obviamente, vai ter a resposta sexta lá para você marcar, né? Então, você tem que contar um dia após o dia que foi mencionado no enunciado.